Eu peço perdão aos irmãos. Eu, sempre que vou fazer um vídeo, eu tento desconectar o WhatsApp, desconectar o telefone, mas eu esqueci de desligar os despertadores para dar a medicação da minha esposa. E o despertador ativou e interrompeu o vídeo. Então, continuando, como eu estava dizendo aos irmãos, José então começa a dizer para ele: Vossa Majestade precisa se prover de um primeiro-ministro, traduzindo aqui numa linguagem. Alguém que seja hábil, que constitua governadores em todas as regiões do Egito e que se arrecade o máximo possível durante cada ano. A Câmara do Comércio terá que funcionar a todo vapor através deste homem que Vossa Majestade irá achar e constituir sobre toda a terra do Egito. E o produto interno bruto de cada ano terá que explodir, Majestade, terá que bater o recorde como nunca antes. Por que isso? Porque depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de muita pobreza no mundo todo. E toda a nação do Egito terá que recorrer ao rei, a Vossa Majestade. E povos vizinhos também, porque a fome não será só no Egito. Então, Vossa Majestade terá tanto recurso que poderá comprar a terra dos moradores do Egito, de forma que o Egito todo pertencerá a Faraó. E aos que vierem de fora pagarão o preço que Vossa Majestade estabelecer. Olha, o conselho de José foi uma coisa que, porque ele está falando ali, é o Espírito de Deus. E Faraó, no final de toda a explicação político-econômica de José, diz: você está certíssimo. Precisarei deste homem, deste primeiro-ministro. Estou olhando para ele. Troquem as vestes deste homem. Coloquem a gargantilha de ouro nele. Coroem ele como governador do Egito. Tirou o anel do dedo, pegou a mão de José, colocou o anel na mão de José e falou: abaixo de mim, ninguém manda que nem você. Você é o governador de toda a terra do Egito. Você vai fazer tudo o que você falou. Nós temos, assim, a história de como Israel vai chegar ao Egito e ali vai crescer, vai se multiplicar e se tornar um povo muito numeroso. Através da ação de Deus, por um homem que, diferente do que se faz hoje, em muitas igrejas que estão por aí, que é vergonhoso para mim ter que usar a palavra no plural, porque na palavra de Deus é descrito apenas 2 igrejas: a noiva do Cordeiro e a meretriz, a grande prostituta que atua desde o passado, desde os tempos de José. E aqui no Apocalipse, no livro das Revelações, ela é descrita com todos os detalhes. Então, a igreja do Senhor, que nós nos referimos como as igrejas, não existe. Não existe. O que existe é a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. É por isso que as pessoas ficam decepcionadas. No sábado, eu vim numa van, e uma senhora me entregou um folheto, eu falei: eu já sou discípulo de Jesus. O irmão pertence a qual igreja? Eu falei: a única. A igreja noiva do Cordeiro de Deus. A igreja de Yeshua HaMashiach, que vocês chamam de Jesus Cristo. Aí ela, sem graça, tadinha, era uma pessoa simples, sem graça, pegou, desviou o olho. Mas é preciso se fazer isso. Chegou o tempo que nós temos que falar, às vezes até chocando. Porque é assim que começa a se suscitar curiosidade e perguntas. Mas como é que é isso? Por quê? O senhor falou diferente, o senhor é diferente, o senhor crê diferente. As pessoas não dizem crer mais, né? Dizem acredita, né? O senhor acredita diferente e você tem a chance de falar: olha, tá tudo errado aí. Tá tudo errado. Pastor não tem que pegar propina com o ministro do governo e depois dar desculpa de que ia comprar a Bíblia, de que ia fazer não sei o quê, de que ia consertar o templo,
Isso é vergonhoso, isso é escandaloso, mas isso não faz parte do que eu quero dizer para os irmãos. Eu tenho muito a falar. O vídeo já foi partido contra a minha vontade, porque houve esse acidente, né? Esse acidente na questão da... Deixa eu ajeitar melhor aqui. Na questão do alarme, então vamos lá. E assim, nós temos a história de como Deus, usando um hebreu no Egito, olha bem, no Egito, porque nós costumamos muito a nos referir ao Egito como símbolo de tudo que é ruim, de tudo que não presta, mas a visão de Deus nem sempre é assim, e às vezes não é exatamente como a nossa visão. Deus tinha como tem um plano com o Egito, que ele está aí até hoje. Está aí até os dias de hoje. Deus salva pessoas no Egito também. Deus salvou gente do Egito. Quando Israel saiu com Moisés, se você prestar atenção, tem um cantinho lá em algum livro lá, eu não me lembro se é no Êxodo, acho que é no Êxodo, que diz, e saiu junto com ele um populacho. Tem uma tradução que diz o populacho. Estrangeiros que viviam no Egito. E quem sabe, quiçá até alguns egípcios que perceberam a coisa, Deus abriu os olhos, era eleito de Deus, deram um jeitinho e saíram junto. Porque nem sempre Deus trata como Sodoma e Gomorra. Às vezes, Deus pega alguns rabiscos, não é mesmo? E Deus ali colocou José. E quando chegou os dias de fome, quando chegou os anos das vacas magras, quem vai bater na porta de José? Os irmãos de José. Está chegando a hora dos sonhos de José se cumprir. Está na hora do sol, a lua com as 11 estrelas se curvarem perante José. Está na hora do sonho se cumprir. Chegam os irmãos de José, passando necessidade, o gado correndo risco de morrer de fome e de sede. Eles recorreram aonde havia água, aonde havia comida, aonde havia azeite. A fama se espalhou. O Egito tem em abundância, está vendendo. E só o Egito tem. Só tinha no Egito. Eles não tinham outra opção porque Deus não deixou. Eles tinham que ir lá no Egito. Eles iam ter que ficar frente a frente com o irmão que eles pensavam que tinham assassinado. Com o irmão que eles pensaram que tinham entregue ao destino da morte, ao destino do desconhecido. O irmão que eles julgavam que nunca mais veriam. Eles olharam e nem reconheceram. Porque no Egito a autoridade tinha que usar todo um adereço, toda uma indumentária, inclusive com maquiagem, que deixavam a pessoa de forma a ser disfarçada. Olha, nós sabemos que Deus não tem o seu plano voltado para um homenzinho, para um grupinho de 5 a 10 pessoas. Através da sua obra na vida de José e na vida do Egito, Deus preservou uma multidão de pessoas, de grupos, de clãs, não só dentro do Egito, mas fora do Egito, que pôde recorrer ao Egito para não perecerem de fome. Porque 7 anos são 7 anos. A gente tem dificuldade, luta quando precisa, por necessidade, dormir de barriga vazia. Imagine você tentando passar 7 anos sem se alimentar devidamente. Não é possível. Assim, nós podemos ver como Deus, através da interpretação de um sonho, a interpretação de um sonho que Deus deu em 2 etapas, de 2 formas. Para quê? Para colocar ênfase
para mostrar, para dar intensidade. E José destaca isso para Faraó. José fala a Faraó: ó rei, o sonho não são dois, é um mesmo sonho. O sonho é um e o mesmo. Mas Deus não depende só de sonhos. Deus não depende só de sonhadores. Os sonhos de Deus não são sonhos segundo a carne. Não são sonhos segundo a carne. Deus não trabalha por questões puramente emocionais e mentais da natureza e da carnalidade humana. Mais tarde, nós vamos perceber isso, que no mesmo erro que o Egito tinha incorrido, o povo de Deus, Israel, vai incorrer na carnalidade, no abandono ao Deus vivo, no abandono ao Deus Todo-Poderoso. Então, em Jeremias, por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 23, o povo tinha virado as suas costas para o Senhor. O povo tinha desprezado a Deus. E eles estavam vivendo em um processo espiritual de tamanha decadência que os profetas, os sacerdotes e o rei estavam no mesmo nível espiritual, um nível de total decadência. Jeremias 23, a partir do verso 21, olhem bem a diferença entre sonhar e sonhar. Ter sonho de Deus e inventar sonhos para seus próprios benefícios, para os seus próprios fins. No verso 21 do capítulo 23, Deus dizendo, eu vou pegar o texto no meio do caminho, irmão, leia depois esse texto dentro do seu contexto, que é muito rico, é muito esclarecedor. Deus me deu esse texto de Jeremias 23, da primeira igreja que eu fui chutado pelo traseiro para fora dela, né? Porque havia toda uma bagunça, toda uma súcia de golpes e trapaças, e era tanto sonho exaltando um homem que não tinha nada de escolha de Deus na pessoa dele, mas todo mundo sonhava, e chegava a irritar aquilo todo dia. Pastor, eu tive um sonho, esse dia eu tive um sonho. Aí uma bela noite, eu como morava nos fundos da igreja, no meio da madrugada, o Senhor me levantou e falou, tu vai ler esse texto lá. Diz assim, Jeremias 23, 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falhei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, cuidado aí, Deus teve um conselho para a sua criação. Então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar ao seu caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele estava vendo José lá dentro da masmorra, lá no fundo da terra, lá debaixo, sabe-se de quantos metros de terra, de rocha, mas ele estava com José, ele estava trabalhando a vida de José, ele estava tomando conta de José, ele estava impedindo que as doenças daqueles chatos, daqueles percevejos de cadeia nojento e peçonhentos, cheios de doença, infectasse José, de forma que José tivesse uma febre e morresse. Deus estava cuidando de José. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras
e que só profetizam do engano do seu coração. Só profetizam do engano do seu coração. Os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte como sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, é como martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Furtam a minha palavra, distorcendo, mentem, distorcem as Escrituras. Como se já não bastasse a própria Bíblia, que chega à tradução em português no Brasil, ter tantas versões cheias de adulterações, cheias de distorções, cheias de escandalosas manipulações na tradução, para levar você a crer naquilo que Deus não diz e a ter esperança vazia, porque esperança que não tem promessa não se cumpre. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E as promessas de Deus não está no trepalabaceia, no terra da sua igreja. As promessas de Deus estão aqui, na palavra de Deus. E assim como Israel estão fazendo hoje em dia, furtando a palavra do Eterno e pregando mentira. O Machia não está com essa gente. O Espírito do Machia, que ele disse, e eu vos enviarei um Consolador, que ficará com vocês para sempre, não está com essa gente. O outro caso encontra-se em Daniel. Vamos rapidamente. Daniel capítulo 2. Outro texto também bem conhecido dos irmãos, que eu sei que os irmãos gostam desses textos, né? Que falam de Deus fazendo e acontecendo e Deus atuando. No capítulo 2, nós sabemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Mas diferente de Faraó, ele teve um sonho e Deus, arrancou o sonho da mente dele. E perturbou o espírito de Nabucodonosor, tal como perturbou o espírito de Faraó. E Nabucodonosor, como Faraó, tinha na sua corte toda uma máquina mística para lhe dizer o que ele precisava ouvir a respeito de questões espirituais. Só que dessa vez o problema era sério. O angu tinha mais do que caroço. Nabucodonosor sonhou e acordou perturbado, deprimido, agitado, perdeu o sono, não tinha dormido. E não há quem goste de perder o sono. E Nabucodonosor gostava muito de dormir. E Nabucodonosor não perdeu tempo. Manda reunir aqui na minha corte agora todos os magos, os adivinhos, os astrólogos, os intérpretes de sonho. E Nabucodonosor, como vocês sabem, chegou para todo mundo e disse, olha, aconteceu algo essa madrugada muito estranho comigo. Eu tive um sonho. Esse sonho é terrível. E o sonho me escapou, eu esqueci o sonho. Vocês vão me dizer o sonho e o que ele quer dizer, o significado do sonho. Aí um mago olhou para a cara do outro, olhou para a cara do outro, falou, sim, majestade, pode falar o sonho. Aí Nabucodonosor, já irritado, porque não tinha dormido, e um rei não gosta de pedir favor, mesmo a quem ele paga,
Ele não gosta de se mostrar dependente, mesmo daqueles a quem ele paga e muito bem. Falou, olha, vou repetir só mais uma vez. Eu tive um sonho, não sei que sonho é, mas estou muito perturbado. E rapidinho, vai me dizendo o sonho e a sua interpretação. Aí os principais dos magos foi, majestade, mas não há um ser humano, um mortal que possa fazer isso. Só os deuses podem fazer isso. Vossa Alteza nos diz o sonho e nós dizemos a sua interpretação. Eles estavam querendo dizer que o rei, querendo que o rei dissesse o que ele acabara de dizer que não sabia. Ou seja, talvez ele estivesse passando pela cabeça dele, como acontece aqui na política brasileira, só inventa um sonho aí, conta pra gente, a gente dá uma interpretação, resolve a pendenga e vamos embora. Ah, só que a coisa não rolou desse jeito. Nabucodonosor falou assim, olha, chama o guarda, chama o chefe da minha guarda, eu vou mandar entregar vocês todos aos leões para serem comidos pelos leões. E a mulher e os filhos de todo mundo vão ser decapitados e vou mandar demolir a casa de vocês. E Daniel, que estava perto, Daniel estava presente. Daniel já tinha mostrado sabedoria antes. Ele, seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, que vocês chamam de Sadraque, Mesaque e Abidnego, falando essa blasfêmia, porque você vai ver que não sabe nem o significado desses nomes, né? Já tinham mostrado na questão da fornalha, aquela coisa toda, e Daniel estava numa posição privilegiada até certo ponto, em certo sentido. E Daniel chegou para o rei, para o capitão lá, Arioque, né? Vamos ler aqui, eu separei versículos para a gente não ler tudo, tá? Daniel 12, porque por isso o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E pegou até para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pegou para todo mundo. Pegou para todo mundo. Verso 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o capitão. A Arioque, da guarda do rei, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, respondeu e disse a Arioque, que é o capitão do rei, por que se apressa tanto decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei, Daniel não estava presente não, e pediu ao rei que desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação do sonho. Olha aí Daniel. Olha aí Daniel se colocando na posição de José. Olha aí outra vez o homem de Deus. Olha o que é ser homem de Deus. Chegou para um rei enfurecido, que já tinha ordenado a morte de uma dúzia de centenas, e inclusive ele, o próprio Daniel falou, majestade, o senhor me permite falar? Fala. O senhor me dá algumas horas para que eu traga a interpretação do seu sonho? Eu diga o sonho e dê a senhor a interpretação? O rei então falou assim, estou esperando para hoje. E Daniel chamou, se retirou, depois de falar com o rei, e chamou Ananias, Misael e Azarias, e contou para eles o problema. Ele falou, vamos orar. Vamos orar. Em situações como essa, a gente busca a palavra de Deus, porque é através da palavra que a gente se comunica com Deus. E depois de citar a palavra de Deus, a gente conhece bem isso na oração de Daniel, lá nas orações de Daniel, no livro dele, como aqui a oração mais significativa de toda a Escritura. É a oração de Daniel. E aí, depois de ler a palavra de Deus, ler um salmo evocativo, então vá para a oração. Então, Daniel chegou,
Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me, verso 26 de Daniel 2, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Irmãos, isso é sério. É sério. Ser crente de verdade é coisa séria. Olha a posição em que ficou esse rapaz. Olha a posição em que ficou. Ele estava ali com a cabeça dele na lâmina do carrasco de Nabucodonosor, e por trás dele tinha mais de 300 pessoas, entre homens, suas esposas e famílias, que não eram gente de Deus, mas que Deus amava, não queria que fossem mortos naquele momento e daquela forma. E os amigos de Daniel junto com eles. Respondeu Daniel, verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio olha. Olha aqui. De novo, o homem de Deus, não chamando a honra para si, não se autoglorificando, e já com sabedoria nas entrelinhas das suas palavras, salvando os magos, os astrólogos e os adivinhos de Nabucodonosor, que mesmo assim iam ser mortos. Porque se Daniel fica naquele, entrega o sonho, dá a interpretação, o que fica evidente? Para que eu quero vocês, diria Nabucodonosor? Mata todo mundo. Poxa, Daniel, muito bem, coroe mais ainda o Daniel. Daniel agora vai receber mais honra. Mas o homem de Deus, ele não pensa só em si. Ele não pensa só naqueles que estão imediatamente ligados a si. O homem de Deus, que está na posição em que José estava, que está na posição em que Daniel estava, ele pensa no total, ele olha, ele tem uma visão holística, ele dá uma olhada no entorno e ele percebendo tudo, ele traz tudo para a presença de Deus, para que o poder de Deus se manifeste de forma tão gloriosa que nenhuma barreira, nenhuma fronteira consiga deter a sua propagação, a sua divulgação. Vamos ver se não é assim? Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Ou seja, majestade, não mata eles não, eles não têm culpa de nada. O que eu vou dizer ao Senhor, nem eu tenho capacidade, nem eu, majestade, nem eu. Eu não tenho, majestade. Mas o Deus que está no céu, o Criador dos céus e da terra, o teu Criador, o Criador da tua nação, o Criador dos teus deuses nos quais você crê, ele se agradou em revelar ao rei. E aí nós vamos ver aquela técnica que José usou. Daniel também tem essa técnica. Ele vai inflar o ego do rei. Poxa, eu sou o cara. O Todo-Poderoso, Deus dos deuses, falou comigo. E Daniel está aqui salvando a vida de centenas de pessoas. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor. Olha aqui, ó. Deu uma enchida na bola dele, né? Tudo de faz de conta, né? Quem conhece o livro sabe que não encheu bola nenhuma, porque depois ele vai descer o cacete, né? A madeira vai gemer no lombo de Faraó. Até pastar ele vai. Que há de acontecer nos últimos dias. Não era nada para aquele tempo. É sobre os nossos dias. Sobre os nossos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Daniel fala que ele é instrumento. Ele não é o cara. Ele não é o cara, ele é instrumento. Ele é instrumento de alguém que é muito maior do que ele e que não está entre os mortais.
E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era tremenda, era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata e o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. O vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória. E onde quer que habitam, aí ele começa, porque ele vai dar uma notícia ruim. Então ele vai caprichando ali, né? Preparando o coração do rei para que o cara não saia já decepando a cabeça dele. E onde quer que habitem os filhos dos homens, a tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu. Deus entregou tudo nas tuas mãos e fez com que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aí, Nabucodonosor, eu sou a cabeça de ouro, né? E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E aí vocês conhecem o texto e podem retornar a ele. Viu como Deus trabalha na vida de um homem seu, um homem de Deus? Deus não quer ninguém cheio de ego. Deus não quer ninguém cheio de presepada. Deus não quer ninguém com um templo de 50 mil pessoas. Não! Deus não quer templo com parede, com fachada de vidro antissolar de milhões e milhões de reais. Ele não habita naquilo. Para que usar esse dinheiro naquela porcaria? Por que não ajuda os pobres? Por que não ajuda os irmãos? Não só da denominação, mas de outras. Não é uma igreja só? Não está dito. Eu não habito em templo feito de pedras, eu não habito em obras feitas pelas mãos dos homens. Aqui está a habitação, o templo de Deus, em cada um fiel seu, em cada crente, em cada pessoa que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor, que verdadeiramente vivencia o evangelho da salvação, o evangelho do reino, mas daquele reino. Tem gente vivendo o reino daqui, o seu próprio reino. Não tiveram, não falam, não tiveram no conselho de Deus, como disse Jeremias. Não tiveram no conselho de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Em 1 Coríntios ele fala, Deus é espiritual e ele comunga coisas espirituais com os espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me falha a memória, deixa eu aqui me encontrar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Olha aqui. Olha como Deus trabalha.
Vejam como ele trabalhou em José, como ele trabalhou em Daniel e tantos outros homens. Nós poderíamos achar dezenas, se não centenas de experiência no Antigo Testamento. 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 13. Vamos começar pelo verso 10. Verso 17. Verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Messias não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, vos anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua HaMashiach. E este na cruz, crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, pregações eloquentes, cheias de adereços, cheias de palavras científicas, filosofia. A pessoa gosta muito de citar filósofos nas suas pregações. E como gosta, que o digam os presbiterianos, né? Persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O conselho de que Jeremias falou. O conselho. Que você pode ter acesso a ele se você for pelo Espírito e só pelo Espírito. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mashiach, Yeshua, Senhor da glória. E aí? Como é que fica a tua trindade nisso aí? Vamos lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que os amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Não tem alma aqui não, é espírito. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Dado gratuitamente por Deus. Dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural
não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las porque elas não se compreendem, elas se discernem. Tens o Espírito de Deus, és capaz de discernir. Se não estás discernindo, não tem o Espírito de Deus. Elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Como tem andado a tua vida? Que tipo de evangelho você está aprendendo ou aprendeu? Você vive sonhando. Você vive sonhando com a picape Toyota. Você está sonhando com um Honda Civic, tá sonhando. Tá sonhando, é. Você está sonhando com uma cobertura na barra, tá sonhando. Para com isso. Sonha com as coisas espirituais. Invoca ao Deus dos céus, ao Deus que falou com José e salvou o Egito. E através do Egito salvou Israel e preparou o Egito para ser o berço aonde Israel ia se tornar um povo numeroso até o momento exato de ser tirado para ser tornado a nação, o povo de Israel, a nação do Deus eterno, que está aí até o dia de hoje, cumprindo os planos de Deus. Tenha sonhos espirituais. Interprete os sonhos espirituais. Quiçá Deus esteja dando sonhos, mas está faltando quem tenha a visão espiritual para dizer exatamente o que Deus está fazendo ou está por fazer. Como está a tua vida? Como está a tua igreja? O lugar que você congrega? Qual é a preocupação que você tem percebido aí? Eu preciso falar isso com você. Porque o jovem que se entregou a Jesus, a Yeshua, lá em 1985, já passou por tudo quanto é canto, eu já congreguei em várias denominações e eu tenho moral para falar, para perguntar, sim. Pouquíssimas exceções. Eu não cito mais de 2 exceções de igreja que eu tive em que homens sérios estavam em cima do púlpito. Exemplo, Igreja Batista dos Oásis, em Santa Cruz. Pastor Paulo César Bernardino. Tenho orgulho de conhecer aquele homem. Tenho orgulho. Homem de Deus. Homem que não vive sonhando com Honda Civic. Homem que não vive sonhando com cobertura no Leblon. Homem que está preocupado a ajudar o povo daquele lugar onde está situada a sua igreja. Coloca escola, facilita para os pobres. Ajuda pobre, ajudou esse pobre que vos fala, ajudou muito. Mas isso é raro. Isso é tão raro que chega a me dar vergonha. Como está a tua vida? Como tu tem vivido? Eu estou falando com você que está assistindo este vídeo. Porque você é responsável por si mesmo. Aquela palavra que Deus disse a Caim está válida para você. Hoje, o pecado jaz à tua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre mantê-lo longe de você, afastar-se dele, aproximar-se de Deus. O príncipe deste mundo te mostra o plano dele, a proposta dele, o reino dele, dizendo para você, para mim e para todos o que ele disse para Yeshua. É tudo meu, se me adorares, prostrado me adorares, tudo te darei. E o Senhor mostra do outro lado uma bela e pesada cruz para você botar no seu ombro, carregar e seguir após o Mashiach. Então nós temos aqui um ensino que nos interessa.
e que interessa ao eterno. É a verdade objetiva. A verdade que precisa falar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Que não furtemos a verdade de Deus a este mundo, como se está fazendo de forma escandalosa, vergonhosa. A comunhão com Deus deve ser uma comunhão que é em espírito, porque Deus comunga coisas espirituais com homens espirituais. Como anda a tua vida? Como anda a tua igreja, meu Deus? Irmão, pergunto isso para você mesmo. Você está vivendo o reino ou você está vivendo um ritozinho religioso pobre, miserável, sem vergonha? Pega uma bibliazinha de qualquer maneira, enfia no braço domingo de manhã para lá, depois volta para casa. Aí de noite vai para lá, depois volta para cá. E a sua vida é isso. Se depender de você, ninguém conhece o evangelho. Se depender de muitos que eu conheço, ninguém chega à salvação. A verdade das Escrituras não chega mais ao conhecimento de ninguém. Porque nós vivemos numa sociedade urbana, num país cristianizado, onde todo mundo conhece ideias e expressões como céu, inferno, salvação. Mas quando você chega falando algo da parte de Deus, a pessoa fala para... Eu ouvi isso essa semana. Poxa, ninguém nunca falou isso para mim. De um homem de 78 anos. Brasileiro, carioca, nunca saiu do Rio. Muito mal, o mais distante que saiu da terra do Rio de Janeiro foi na Baía de Guanabara, na plataforma da Petrobras. Eu não posso continuar falando mais, que eu não sei quantos minutos está esse vídeo, e ele já foi a continuação do outro que o alarme interrompeu. Eu peço desculpas a você e falo com você. Você, Deus tem falado contigo? Melhor, deixa eu transformar isso numa pergunta clara e objetiva. Deus tem falado contigo? Tem. E qual tem sido a tua posição? Não tem falado com você? Deus tem que falar com você. Deus precisa de pessoas que ouçam a sua voz. Ainda que você seja um Jonas, mas se Deus mirar você, Deus vai falar com você. E não adianta se esconder, não adianta se esquivar. Você tem compromisso com Deus? Não, pensa, leva a sério essas minhas palavras. Eu sei que eu sou um simples crente falando em um videozinho todo mequetrefe, tudo mal feito aqui. Eu não sou ninguém. Eu não tenho câmera, eu não sei nem como usar o celular, eu me enrolo todo, eu me atrapalho todo. Eu comprei um prendedorzinho aqui de R$20, toda hora o celular cai. Eu fico aqui morrendo de medo, tendo que me abaixar para não ficar fora do foco. Mas eu quero te perguntar isso. Você tem compromisso com Deus? Você se importa com o reino daquele que foi surrado a noite toda, cuspido, esbofeteado, recebeu uma coroa de espinho, não a de ouro que estão querendo te oferecer por aí? E depois andou horas carregando uma cruz pesada, que ele chegou a cair, precisou ser ajudado. Para a gente estar aqui no Brasil de 2022, sem guerra, com feijão, arroz, carne, ovo, linguiça na geladeira, paz. Tem perseguição. Eu fui perseguido nas igrejas, eu estou fora, eu não estou congregando em igreja nenhuma. Por que igreja nenhuma me quer? Eu não sou dizimista. Aliás, eu tenho falado muito nisso, eu preciso fazer um estudo, vai ser um estudo, não vai ser longo, creio que um vídeo só dá para fazer, não um vídeo longo, sobre a questão de dízimo. Isso está mais para maldição do que para bênção, gente. Se a gente seguir ao pé da letra o que as Escrituras nos ensinam no Novo Testamento, mas é
é para outra história, para outro caso, é para outro vídeo. Os irmãos podem aí manifestar-se, se os irmãos querem. Eu não quero te fazer um mão de vaca que não ajuda a obra de Deus. Não, não é isso. Não me entenda mal. Eu quero que você faça de forma agradável a Deus. Porque o sacrifício a Deus, ou aquilo que se faça como se fosse um sacrifício, precisa ser aceitável, precisa ser agradável ao Senhor. O Novo Testamento ensina isso. Isso não é ideia do Antigo Pacto, não. Que Deus nos abençoe e que Deus continue nos dando a sua palavra, falando aos nossos corações. Um eterno shalom para você. Amém.